Um só rebanho e um só pastor. O tema foi tirado da Gênesis, no capítulo 17, dos itens 31 e 32. E o versículo é esse aí. Tem ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso que também a essas eu as conduza. Elas escutarão minha voz, e não haverá senão um só rebanho e um só pastor. Está lá em São João, no capítulo 10, versículo 16. A história, porém, inicia-se lá no capítulo 9 de João, quando Jesus cura o cego de Siloé, o cego de nascença, e ele sai e vai mostrar, vai dizer aos doutores da lei, vai à sinagoga, e começa ali uma série de discussões, uma série de contendas, dizendo que esse homem não era de Deus porque curava no sábado, que ninguém faz isso, e aquilo cria uma certa polêmica que vai crescendo. Chamam os pais do cego para saber se ele era cego mesmo de nascença, e a coisa se desenrola quase que num processo, né? E dá toda essa divisão, essa separação, essa contenda, essa briga entre uns, dizendo que essa cura não vinha de Deus, e ao mesmo tempo outros afirmando que se ele não era de Deus, ele não teria autoridade para fazer aquela cura. E a coisa prossegue, e Jesus, no capítulo 10, ele coloca essa situação de que todas essas dissensões, todas essas desavenças e todos esses desentendimentos religiosos e etc. e tal, se concluiria com um só rebanho, né? Um único rebanho, né? Nós, buscando na internet a respeito, na época pesquisamos, nós achamos um vídeo que ilustra bem essa situação, e eu trouxe aqui, não como crítica absolutamente nenhum, mas como um representante, um representante das lideranças religiosas que se debatem na mesma problemática, na mesma situação. É um sexteto da Igreja Presbiteriana do Brasil, que trabalha um hino muito lindo acerca de um só pastor. Mas eu gostaria que nós prestássemos atenção no discurso inicial do reverendo. Por favor. A Igreja de Jesus Cristo encontra-se profundamente fragmentada. No Brasil, temos um protestantismo com múltiplas divisões e que continua a se dividir. Além disso, em muitas comunidades de fé, existem divisões internas. Por isso, a unidade do povo de Deus é um grande desafio. Temos de trabalhar para sermos um só rebanho, pois, na verdade, temos um só pastor. A comunidade cristã primitiva tinha um só coração e uma só alma. Essa realidade era um testemunho poderoso do Evangelho, que precisa também acontecer nos dias de hoje. No inário Cantai Todos os Povos, esse hino é o de número 260. Só pastor
bonito, sim, é legal, mas assim, o ponto importante nosso é aquele discurso inicial, aquela abertura, né? E então a gente vai seguir, né, a nossa análise, a nossa discussão, nosso bate-papo acerca dessa situação aí. Ele inicia a introdução dele lá. Nos dias de hoje, a Igreja de Jesus Cristo encontra-se profundamente fragmentada. Eu grifei ali a Igreja de Jesus Cristo. Qual é a Igreja de Jesus Cristo? Na verdade, quando Jesus esteve aqui, ele ensinou uma máxima, né? A máxima áurea, que é amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quiser que se vos faça, mas religião mesmo, a igreja mesmo, ele não fundou. A questão da igreja, instituição, veio muito depois, né? E, por outro lado, Jesus sendo governador do planeta, pode ser que ele estava falando de todas as religiões, né? Nesse caso, enquanto Jesus, todas as religiões cristãs, propriamente dita, né? Então, a gente vê aí que inicia-se a questão da forma em que Kardec aborda lá na Gênese, que a união precisa se fazer, mas desde que seja apontado ou direcionado pelo meu ponto de vista, né? No Brasil temos um protestantismo, ele já traz realmente para essa situação com múltiplas divisões e continua ainda a se dividir. Não é só nos protestantismo, não. Em todas as áreas, em todas as religiões, essa divisão, essas situações ocorrem, né? Além disso, muitas comunidades de fé existem divisões internas. Além das várias religiões que vão surgindo a cada dia, dentro das próprias religiões existem essas divisões. Algumas mais efetivas, são os rachas, né? Que às vezes a gente se reporta. E outras divisões mais sutis, ou mais dissimuladas, mas essas divisões, elas existem. Pontos de vista, às vezes, dos mais, né, dos menos importantes, a pessoa firma a posição em determinadas situações, e essa coisa acontece sem uma separação, mas começa a dividir opiniões dentro da própria casa, dentro da própria instituição. Né? Lá na Gênesis ele coloca: Jesus anuncia uma crença única entre os homens. Uma crença única entre os homens. Percebemos aí que ele não coloca a questão religiosa, né? Como se poderá fazer essa unificação? Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma forma de pensar, né? A dificuldade está nas diferenças, no antagonismo e na obstinação. Essa palavra aqui é um dos pontos-chave da situação, né? O antagonismo na obstinação em crer-se posse da verdade. Isso aqui está estampado o egoísmo na sua mais, né, na sua mais forte posição, porque nessa obstinação, quando a gente se coloca num determinado ponto e acha que a nossa religião é a mais correta, é a mais certa, a gente pode se incorrer nessa situação. Todos querem a unidade, mas todos se iludem de que ela se fará com a vantagem, e nenhuma pretende fazer concessões em seus artigos de fé. Veja bem, são exatamente naqueles pontos que a pessoa faz com que vai se compor uma determinada forma de reger a instituição. Então, são esses pontos de vista, e é essa obstinação que vai dificultar essa união, que vai dificultar essa situação essa união das... Não. Voltemos lá no discurso. Por isso, a unidade do povo de Deus é um grande desafio. Quem é o povo de Deus? Né? Esse povo de Deus, será que são os espíritas? Será que é de uma outra religião cristã? E as outras religiões que não são cristãs? Está incluído nesse povo de Deus?
né? Então são questionamentos e situações que a gente percebe aí que ele trouxe esse discurso, mas nós colocamos esse vídeo aí, que nós achamos ele interessante, e o hino também, já vista que seria interessante que dentro do movimento espírita tivéssemos um sexteto como esse, né? Muito bonito, os hinos espíritas são tão significativos, né? Mas a gente não consegue fazer um sexteto desse, né? O coral está aí, uma luta danada para ensaios e tal, e a gente não consegue, né? Então esse povo de Deus aí, ele está meio que já fechando o leque para uma direção, né? É o antagonismo lá e a persistência nos pontos de vista. E realmente é um grande desafio nesse sentido. Essa é uma grande verdade, né? Temos que trabalhar para sermos um só rebanho, pois na verdade temos um só pastor. Esse temos que trabalhar tem duas situações de se analisar, de se pensar. Primeiro, temos que trabalhar para convencer os outros a participar desse rebanho, que é o qual eu pertenço. Temos que trabalhar numa direção em termos de reforma íntima, em termos de dar exemplo, em termos de mostrar o Evangelho de Jesus, na verdade, para que sirvamos de exemplo, para que outros também se agreguem a essa prática, a essa conduta, no sentido de participar desse rebanho, independente de instituição, independente de qualquer situação. Então, esse temos que trabalhar aí, temos mesmo. Mas temos no sentido de eu fazer a minha parte dentro de um conjunto, né? Voltemos à Gênese. A unidade se fará. Independente de mim ou de você ou de qualquer situação, essa unidade se fará. Jesus não ia dizer isso simplesmente para convencer aqueles sacerdotes ou aqueles que estavam à sua volta naquela contenda, naquela situação toda. Ele falou isso porque, na verdade, ele veio com essa finalidade de nos trazer uma receita de conduta onde nós alcançaríamos essa felicidade, que seria, no caso, esse rebanho, né? E não uma instituição ou uma religião que teria supremacia sobre as outras, né? Nós veremos isso um pouco mais adiante, né? E ela se fará. Nos moldes, nós já começamos a ver isso aí, né? Na política, na sociedade, no comércio, né? Os blocos comerciais aí que facilitam as barreiras alfandegárias, na questão política, as várias embaixadas que tem nos países afora aí, facilitando esse trajeto, essa situação. Isso, há tempos atrás, era muito mais difícil do que hoje e tende a se melhorar ainda um pouco mais ainda cada dia que passa, né? Principalmente nas questões comerciais, essas barreiras já estão bem diluídas, né? E na época, inclusive, que foi lançada essa questão da Gênese, né? Ainda nem havia, quando Kardec afirmou essa questão dessa unicidade aí, o Zamenhof ainda não tinha criado o Esperanto, né? Logo depois surgiu o Esperanto, derrubando a barreira linguística, que é um dos pontos que também faz parte dessa situação, porque não podemos afirmar que esse rebanho que Jesus disse seria o rebanho religioso em termos institucionais, mas em termos fraternais mesmo, que envolve inclusive a questão da língua, né, internacional, que já está em franca desenvolvimento, em franco progresso aí. Ela se fará por forças das coisas e, olha aí esse grifo, pela necessidade da fraternidade. Não é porque eu quero a fraternidade, ou então porque Jesus recomendou. Vai se tornar uma necessidade de cada um de nós a prática da fraternidade.
E a partir daí a coisa vai se afunilando cada vez mais para esse um só rebanho, o rebanho fraterno, o rebanho do amor, o rebanho daqueles que pretendem se melhorar e se modificar em busca da felicidade, né? Pelo desenvolvimento da razão humana, no combate às dissidências, essas dissidências, quanto mais fortes são essas dissidências, mais forte é o egoísmo que está em nosso coração. Quanto mais dificuldade eu tenho de abrir mão de um ponto de vista pessoal, maior é a carga de egoísmo que eu alimento em meu coração e alimento na minha. Pelo progresso da ciência, a ciência ela vem para explicar, para esclarecer, para trazer situações. Se não me falha a memória, ontem ou hoje eu não vi a matéria toda, mas o Papa Francisco falando acerca dos problemas geológicos que estão acontecendo, os furacões e etc., terremoto, né? Ele colocou perguntem aos cientistas, né? Eu não vi a reportagem toda e nem a frase na íntegra, mas passando rapidamente, eu vi um comentário do repórter que ele se referiu a essa situação. A ciência, ela esclarece, ela faz parte dessa questão. Kardec, quando trouxe a doutrina espírita, ele não a trouxe como religião. Ele trouxe como ciência e filosofia com consequências religiosas, né? Então, a ciência é um ponto, é uma alavanca que vai nos auxiliar cada vez mais na constituição e na conformação desse rebanho a que Jesus nos preparou, né? E aí ele vem colocando, para que a gente tire essas dissidências, para que a gente utilize isso, nós precisamos eliminar os acessórios. E lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inicia a introdução, no item 1 da introdução, primeiro parágrafo, ele coloca essa situação. Está lá isso aqui, ó. Os evangelhos se dividem em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, pode ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o início da introdução é isso que está aí. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, os fundamentos dos dogmas, aqueles pontos que são colocados para montar a instituição religiosa, né? E o ensino moral. O que ele fez? Eliminou todas essas 4 primeiras, porque elas eram passíveis de discórdia. Uns acham que sim, outros acham que não. Eu batizo quando é criança, outro batiza quando é adulto. Um não trabalha no sábado, o outro pode trabalhar no sábado, e um faz uma coisa assim, outra coisa assado. Isso, todos esses fundamentos aqui que estão lá nos evangelhos, na Bíblia propriamente dita, tem pontos controversos. Tem pontos que geram discussões, que geram. Kardec não abordou absolutamente nada disso, deixou isso tudo de lado, não se envolveu nessa situação. Porque o ponto principal, o objetivo principal da doutrina espírita é esse aqui, ó, o ensino moral. Por quê? Eliminando os acessórios. Todos os ensinamentos que Jesus colocou, pedagogicamente, ele utilizou parábolas, ele utilizou situações do cotidiano. Lança a rede ali, né? Faça isso ali e tal. E utilizou situações, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no rio. Eram objetos e situações do cotidiano daquele povo naquele momento. Então, trazermos isso para cá, para dentro da casa espírita ou para dentro da religião, para ser motivo de controvérsia, um achar que sim, outro achar que não, Kardec preferiu deixar de lado. Então, elimina-se os acessórios e vai lá no cerne da questão, no conteúdo que é o necessário para a alma, que é o necessário para o espírito. Esses outros acessórios são muito bons,
para se viver socialmente, para se ter uma conduta dentro da igreja, dentro da casa espírita, para se ter. Mas o nosso caso aqui é outro. A maior forma de representar a nossa vivência religiosa é na nossa reforma íntima. É buscarmos cada dia mais nos inserirmos neste rebanho ao qual Jesus nos anunciou, e nada melhor do que a reforma íntima e o aprendizado moral para que nós possamos nos conduzir isso aí. Voltamos lá na abertura, né, no discurso de abertura. A comunidade cristã primitiva tinha um só coração e uma só alma. Isso é uma grande verdade. Quem lê o livro Paulo e Estevão sabe bem disso. O cristianismo nascente, ele tinha esse um só coração e uma só alma. Paulo, Tiago, Pedro, eles tinham alguns embates, né? Paulo mais afoito, né? E o Tiago, ele era mais tendendo a abrir determinadas concessões para facilitar a vida social dos cristãos naquele momento, na casa que trabalhavam na casa do caminho, e Pedro ficava ali fazendo, né, aquela intermediária ali entre aquele fervor do Paulo na pureza do cristão e na condição de Tiago, tentando administrar a situação com as autoridades do momento, né? Então haviam esses embates, mas na essência, na condução do cristianismo, na condução do evangelho nascente, da boa nova, era um só coração e uma só alma. As contendas eram internas ali, mas em favor de uma situação maior. Há muitas vezes as nossas dissensões, as nossas contendas e às vezes as nossas, vou usar um termo chulo, as nossas picuinhas, não é em favor de uma pureza doutrinária, mas em favor de um ponto de vista nosso, pessoal, de ideias cristalizadas, que é um grande perigo também. Essas ideias cristalizadas, nós vamos ver mais adiante, Kardec coloca como sendo tijolos podres que vão se desfazendo nos alicerces, nós vamos chegar lá. Essa realidade era um testemunho poderoso, olha só, hein? Essa questão, Bezerra de Menezes trabalhou muito acerca disso, né? Dessa união da doutrina, essa unicidade do movimento espírita, todos caminhando numa só direção, numa só linha de raciocínio, sem essas, né, o Pacto Áureo. Bezerra trabalhou intensamente nessa questão aí. Por quê? Porque esse um só coração e essa uma só alma é um testemunho poderoso do Evangelho e precisa também acontecer nos dias de hoje. Aquele fervor que Paulo levava para o Ocidente, para os gentios, né? E aquela firmeza que Pedro tinha, né? Pedro, tu és pedra, né? Então, aquela firmeza que Pedro tinha, foi necessário naquele momento do cristianismo e ainda hoje se faz necessário. E isso aí não cabe num comando de cima para baixo, não cabe num conjunto fazer, cabe a cada um de nós. A coisa vai acontecer num conjunto, mas por ações individuais, porque nós fazemos parte desse conjunto, né? Lá no Kardec, lá na Gênese, a união se dará, mais uma vez, em terreno neutro, com concessões e sacrifícios dos seus dogmas particulares. Olha isso aí. O que são dogmas? Né? São determinadas leis que são imexíveis, inquestionáveis. Funciona assim porque é assim e não se questiona. As nossas ideias cristalizadas, nós não admitimos questionamentos. Se alguém ligeiramente discorda ou acha que não é por ali, a gente fica todo chateado, né? Todo, né, nervoso. Por quê? Porque essa é uma questão, né?
Nós precisamos fazer concessões e sacrifícios em benefício de uma causa maior, em benefício de algo maior. E a doutrina espírita está cheia desses ensinamentos. Se for para um fim útil, nós vemos isso nas obras de Kardec, nas orientações dos espíritos superiores. Se for para o bem geral, não é uma questão, se você gostar assim, ou se você quer dessa maneira, não é o individual. É a ação, mesmo que a minha opinião seja vencida, mas que a opinião geral prevaleça para o bem do conjunto, é aí que eu vou sacrificar a minha opinião pessoal, fazer concessão do meu ponto de vista para uma situação onde várias outras pessoas vão se beneficiar dessa situação, desse momento, e que aqui se trata o quê? Do Evangelho, se trata da Boa Nova, se trata de uma questão de vivência fraternal, se trata de uma questão de uma vida melhor para todos nós, não é? O princípio da imutabilidade impede as mudanças no campo oficial. Gente, isso aqui, olha, as ideias cristalizadas aí, né? Século XVI, né? Se me falha a memória, a reforma, acho que século XVI, 1500 e alguma coisa, a reforma protestante, quando ocorreu, né? Logo depois, a Igreja Católica, qual foi a reação da Igreja Católica, né? Por isso, quando a gente estuda lá em história, ela pensou, não, eu cá com meus botões, né? Vai rever, né, algumas coisas que realmente estavam erradas. Não. O que ocorreu? Ela reafirmou tudo aquilo novamente. Ela reafirmou o seu conteúdo, seus dogmas, reafirmou aquilo e continuou no processo. Aparentemente, isso é uma demonstração de força. Porque não, é aqui mesmo que vai, e assim mostra aquele poder, aquela força de manutenção e tal. Porém, essa imutabilidade impede as mudanças no campo oficial. Por quê? A ciência está aí. Ela progride, descobre, traz novas informações. A partir do momento que eu falo que é A e a ciência prova que é B, eu caio no descrédito. É aí que Kardec fala lá que, eu acho que eu não coloquei aqui não, que Kardec diz lá que esses pontos de imutabilidade são tijolos podres que vão minando os alicerces. E com o tempo eles vão caindo e novas situações vão surgindo e as coisas vão se encaminhando para um progresso, para uma situação melhor, né? Então ele se torna elemento destruidor. E nós não podemos cair nessa situação, em cristalizar ideias, em estacionar pontos de vista. Precisamos abrir a nossa mente, estudar cada vez mais, né? O conhecimento nos abre a mente. Certa feita, uma senhora, uma confrade nossa, já desencarnou há algum tempo, e ela fala assim, a Frígio, a gente teve a oportunidade de conversar com ela algumas vezes, né? Falou assim, Frígio, nós precisamos estudar e pedir a Deus o discernimento. Mas as pessoas não gostam de estudar. Eu não sei se isso é em geral, aqui acho que não acontece, mas em Santo Antônio acontece muito, acho que é só lá que acontece. A gente funda um grupo de estudo, faz uma divulgação tal, no primeiro mês tem 10, 20 pessoas, né? Aí aquilo vai escasseando, de poucos meses depois tem 3, 4 que persistem, ainda bem, né, que tem 3, 4 que persistem, que vão às vezes até o fim. Mas é muito difícil a gente manter. E aqueles que estão à frente desses grupos de estudos fazem verdadeiras ginásticas para manter, por acreditar que aquilo é interessante, que aquilo é bom. Mas, de um modo geral, as pessoas não gostam de estudar. Não estou querendo generalizar a situação, mas eu digo que
Quem já participou de grupo de estudos na Casa Espírita, do ESD, grupo de estudo do Evangelho, qualquer grupo de estudo onde se possa debater, onde se possa observar o ponto de vista do outro. Lê-se uma questão do Livro dos Espíritos e cada um fala o que entendeu, aquelas somatórias de ideias vai criando um mosaico na nossa mente, que às vezes uma frasezinha, uma palavrinha do companheiro lá na frente, completa o quebra-cabeça e a imagem, o quadro se forma na nossa mente, trazendo uma compreensão melhor de uma situação. E muitas vezes nós nos abstemos disso. Por uma questão de, não sei, de não ter tempo, de não dar a importância devida para uma situação que é tão benéfica para a construção dessa nossa vivência no movimento espírita, no movimento íntimo nosso, de participarmos desse rebanho que Jesus está falando, entendeu? Então, cada vez que a gente lê, cada vez que se estuda, cada opinião de aquele grupo que traz ali é uma informação a mais que vem nos enriquecer e que a gente já sai dali com um pensamento diferente, em busca desse discernimento que é necessário, tão necessário para a nossa vida e para a condução das nossas atitudes perante a sociedade, perante a família, principalmente nos dias de hoje, né? Nós temos tanto problema, nós estamos nos defrontando com tantas situações difíceis e que às vezes nós, numa passagem do Evangelho no grupo de estudo, num comentário, nos traz um esclarecimento que vai nos trazer uma situação de raciocínio melhor para enfrentar essas situações na vida, né? Então, esse movimento partirá da iniciativa individual, porque todos todos nós queremos a paz mundial, né? Mas parece que essa paz vai descer assim numa nuvem e cair em cima da terra, assim, trazendo a paz mundial. Será que é assim? Para eu conseguir um determinado movimento, eu tenho que participar desse movimento, eu tenho que mexer a minha vida, eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que partir para fazer aquilo, alguma coisa nesse sentido. Mas se eu esperar só pelo outro, sabe quando que esse movimento vai acontecer? Nunca. Não vai acontecer. Mesmo que todos eles participem do movimento e ele ande, mas eu estou fora dele, porque eu não fiz a minha parte. Deu para entender isso aí? O mundo pode estar todo em paz, mas se eu não fiz a minha parte, eu não vou estar em paz. Esse é o ponto, que é a questão individual, a iniciativa individual. Queremos menos violência, mas se a gente está no trânsito, a gente se irrita, a gente, né, na família, qualquer situação, a gente toma determinadas atitudes intempestivas, mas quer o fim da violência. Mas e o que eu estou fazendo por isso? Essa violência vai acabar, com toda certeza. Mas se eu não estiver a iniciativa individual de estar participante desse movimento contra essa violência, eu vou permanecer fora. E a violência vai continuar no meu mundo. Né? Como é que eu posso melhorar o mundo? Melhorando o meu mundo. O meu mundo estando bom, o mundo está melhor também, né? Então, veja que levando a descentralização com força irresistível. Esse termo aí complementa bem a situação. Uma descentralização com muita força, com uma força forte. Não, é uma força irresistível, bem classificada, irresistível. Querendo ou não, nós participando ou não, vai acontecer. E quando acontecer, se eu não estiver inserido, me movimentando também, eu fico fora dela. Simples assim, né? Simples assim. Lá no Livro dos Espíritos, questão 789, a questão é a seguinte, a pergunta de Kardec. O progresso
fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação. Olha a perspicácia de Kardec. Será que esse um só rebanho vai ser só uma religião? Ou esse é toda a população da terra, é o tal rebanho que Jesus falou, né? E Kardec foi lá, né? Então ele colocou assim: o progresso se fará, o progresso fará que todos os povos da terra se achem um dia. Ele não falou amanhã ou depois, um dia reunidos, formando uma só nação. Sabe qual é a resposta dos espíritos? Não. Uma nação única? Não. E isso é muito lógico, né, gente? O que é uma nação? A nação é o povo dessa nação, os costumes, o clima, os hábitos, as leis que regem aqueles hábitos ali, e cada um tem sua individualidade. Não tem condição da gente unificar uma situação, um comportamento. Desculpe. Não dá para a gente unificar um comportamento numa só nação, porque a nação é a vida dessas pessoas. De uma pessoa que mora, sei lá na África, para uma outra pessoa, um outro grupo de pessoas que mora lá no Alasca, por exemplo. Toda a situação é muito diferente. Então veja que uma única nação, não. Aí a gente vai lá para o comentário de Kardec, a questão continua, tá? 789, quem quiser dar uma lida em casa, que é interessante, né? Que ele vem trazendo aí que uma única nação, não por causa do clima, por causa da diferença, dos hábitos e tal, precisam de leis específicas para conduzir reger essa sociedade com esses costumes específicos. Aí ele continua: a caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. E aí segue para diante, mas já apontei mais ou menos o caminho, né? A gente percebe que as nações têm diferenças por causa de clima, porém a caridade é caridade em qualquer lugar, em qualquer clima, em qualquer nação, em qualquer etnia, em qualquer situação a caridade cabe. E aí é que a gente começa a visualizar o tal rebanho que Jesus falou. Está dando para perceber isso? Tranquilo, né? Aí vamos lá ao ponto que interessa, que é o comentário de Kardec. É até um comentário ligeiramente longo, tá? Não é tão longo, mas tem alguns parágrafozinhos. Eu peguei só uma pontinha dele lá. A humanidade progride, isso é fato. Indiscutivelmente, a humanidade progride, né? Por meio dos indivíduos. Gente, vocês estão percebendo que a humanidade se resume no indivíduo? Quem é esse indivíduo? Sou eu, é você, é cada um de nós. Quem é que tem que fazer? Sou eu, é você, é cada um de nós. Que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Nós costumamos chegar no fim do ano, 31 de dezembro, dia 1º, esse ano eu vou traçar um projeto para a minha vida. Fevereiro, março, o projeto já foi por água abaixo. Sabe por quê? Porque nós somos imediatistas. A matéria nos faz imediatistas. A matéria tem tanta influência sobre nós que ainda há materialistas. Se não me engano, essa frase está lá, Richard Simonetti, no livro Bem-aventurados aflitos. Tem uma lição linda, 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 chamada O Escafandrista, ou Escafandrista só. Acho que escafandrista todo mundo sabe o que é, né? Aquela roupa pesada de mergulhador, é muito peso, que o cara caminha no fundo do mar ali, tem que ser pesada mesmo, ligada numa mangueirinha, que sopra o ar ali dentro para a pessoa ter condição de trabalhar lá no fundo. Hoje já tem coisas mais modernas, mas até bem pouco tempo eram roupas o escafandro propriamente dito, que hoje tem outro nome, é uma roupa pesada. E ele diz nessa lição o seguinte, que o homem às vezes se comporta dessa maneira, como escafandristas. Ele mergulha naquela roupa pesada e esquece que existe um mundo real na superfície.
Que comparação inteligente, né? Que comparação belíssima. E somos nós, espíritos livres, vestimos essa couraça, esse corpo pesado para um trabalho nessa matéria densa, de aprendizado, de estudo, de crescimento, e nos esquecemos da superfície, nos esquecemos do mundo espiritual e achamos que a vida é essa aqui. Não existe mais nada além disso. E nos empenhamos com todas as nossas forças em conseguir os tesouros que as traças roem, que os ladrões roubam e que a ferrugem corrói. Jesus já havia dito isso também, né? Então, está aqui. Pouco a pouco se melhoram, se instruem. Quando esses preponderam pelo número... ponto que eu queria colocar é esse aqui, ó. Somos imediatistas. Não conseguimos crescer pouco a pouco. Por isso que nós não participamos dos grupos de estudo. Porque a gente acha que aquilo está demorando demais. Nossa, mãe, olha só que apostila grandona, todo sábado a mesma coisa. Sábado, porque lá no grupo espírita, lá no Bezerra é sábado, né? Poxa, todo sábado a mesma coisa, aquela ir lá, aquela história. Então a gente quer uma coisa assim, que é igual remédio para emagrecer, né? Aquele chá milagroso que você toma hoje, amanhã você já emagreceu. Nós somos imediatistas, mas a natureza, meus irmãos, não dá salto. E o progresso, o conhecimento se faz lentamente, porque senão não tem tempo da gente assimilar. Então nós precisamos nos instruir. Precisamos fazer com que pouco a pouco a humanidade se melhore através de nós indivíduos. Através de nós indivíduos. E quando esses preponderam, olha aqui, ó, lembra dessa palavra aqui? Quem gosta muito disso aqui? Emmanuel, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, quando se preponderar pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. E aí a gente, como indivíduo, Afrísio, você quer participar de quem está arrastando ou participar de quem está sendo arrastado? Perceberam a diferença? Nós precisamos, não que queiramos arrastar ninguém, mas nós precisamos querer não sermos arrastados, não precisarmos de ser arrastados. Não queremos ser peso nas costas dos nossos irmãos e buscar a caminhar com os nossos próprios pés. Paulo de Tarso, depois daquela virada toda na vida dele, ele aprendeu uma profissão de tecelão. 3 anos no deserto, Paulo Estevão, né? O livro. Aprendendo uma profissão para não se tornar peso para ninguém. Tenho toda essa absoluta certeza. Um pregador da envergadura de Paulo, cidadão, né? Cidadão daquele momento ali, ex-doutor da lei, qualquer lugar que ele chegasse, ele encontrava pousada, encontrava alimento, encontrava o que fosse necessário para ele. Até mesmo nas igrejas que ele fundou, todos eles acolheriam ele. Porém, ele fez a opção de não ser um peso para os outros, caminhar com as suas próprias pernas. E muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário, né? Queremos sermos carregados, queremos ser, né, arrastados para a felicidade, sendo que essa felicidade é uma construção íntima, individual. No livro Invisível, capítulo 11, Aplicação Moral e Frutos do Espiritismo, Leon Denis. O Espiritismo vai ser a religião do futuro, né? Ele faz essa discussão lá. No meio espírita, sempre ouvimos como sendo uma afirmação de Leon Denis. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. É pretensão isso? Não, absolutamente.
Lá no livro, nós vimos lá no início que a primeira coisa que Kardec coloca no Evangelho é que aquelas situações controversas, ele não ia mexer com isso. Nós vimos no ponto em questão que é a nossa reforma íntima. Ora, se nós trabalhamos para essa reforma íntima, é muito natural que essa reforma íntima, seja em que religião for, né? Seja em que situação, em que ambiente for, ela vai se sobrepor sobre todas as outras, porque está em bases fortes, está em bases firmes, não está em bases fracas, de areia, né? E aí voltamos lá no discurso. Por isso a unidade do povo de Deus é um grande desafio. Temos que trabalhar para sermos um só rebanho, pois na verdade temos um só pastor. No livro Palavras de Luz, esse livro ele tem perguntas e respostas, né? Normalmente depois de um seminário e tal, o Divaldo, né, responde determinadas perguntas, e esse aí é Divaldo e Raul. E foi dividido por partes: evangelização infantil, divulgação, e tem um trecho lá que trata da área da mediunidade. Então, nesse trecho aí da área da mediunidade, o Divaldo coloca essa questão aí, ó. Foi perguntado a ele, deixa eu me recordar aqui, foi perguntado a ele o seguinte, que se a gente tem que respeitar a religião do outro, no sentido de falar de espiritismo, mais ou menos a questão era essa que foi colocada, né? De falar de espiritismo, de falar de religião e tal, porque nós temos alguns companheiros aí de outras religiões que querem convencer, né? A gente chega perto da gente e quer que a gente se converta na marra, assim. Então, os espíritos já têm um certo cuidado, já tem um certo temor dessa situação, e às vezes até de certa forma exagerado, né? Em função de determinadas situações, algumas particularidades que cada um tem. Porém, tenhamos a honestidade de reconhecer que o Espiritismo não vai salvar a humanidade, mas auxiliará cada homem a salvar-se. Deu para entender aí? Eu quero um mundo com paz, mas essa paz, ela se faz aqui, ó. E a doutrina espírita, porque, gente, é diferente. No próprio vídeo que nós vimos aí, é porque a gente não viu o hino todo, mas o trechinho que nós percebemos ali, quem viu a letra e vai se lembrar, um só Salvador. Se nós ficarmos esperando que Jesus vai nos salvar, descer de lá e me salvar aqui, pegar e levar, eu vou ficar aqui muito tempo. Porque o que ele quer é isso, que nós nos salvemos mesmo. Ele apontou o caminho e fez. Mas não dá. Por mais amor que eu tenha ao meu filho, aos meus filhos, meus netos, eu não posso fazer reforma íntima por eles. Perceberam a situação? Então, eu creio no meu Salvador tal. Tudo bem. Se você crê nesse Salvador, no sentido de que ele apontou o caminho e falou, vai por ali que você está bem. É ali que é. Amor ao próximo, perdão, caridade, amar o outro como a si mesmo, e faça isso, seja benevolente, oferece outra face, e isso é o caminho. Aí sim, Jesus vai nos salvar, porque eu vou fazer a minha parte e me conduzir naquele processo. Então, a doutrina espírita é a mesma coisa. Nós que estamos na doutrina espírita ainda temos uma responsabilidade maior. Já viram dizer que muito será pedido a quem muito foi dado? O Espiritismo é o Evangelho redivivo, porém, nós temos algumas ferramentas na doutrina espírita que nos facilitam o entendimento do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente vê uma passagem lá do Evangelho de Jesus, se nós tivermos alguns conceitos da doutrina espírita,
nós vamos compreender melhor aquela passagem do que aquela pessoa que não tem a doutrina espírita. No entanto, às vezes a gente percebe aí pessoas que não têm o conhecimento espírita, mas que são muito mais cristãos do que os espíritas. Por quê? Falta de estudar, falta de se empenhar, falta de um movimento íntimo, pessoal, para salvar-se. Então, não podemos esperar que Jesus vai nos salvar, no sentido de pegar a gente e botar lá no céu. Mas nós, através, a mesma coisa é a doutrina espírita, né? Como você vai entender? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Nasceu, viveu, morreu sofrendo. O que Jesus quis dizer com isso, gente? Aí vem a doutrina espírita e fala a questão da lei de ação e reação, da sobrevivência da alma, da lei da reencarnação. Aí a ficha cai. Você fala, então Jesus falou que será consolado, mas não é consolado aqui na terra. Aqui eu estou no escafandro, eu estou no fundo do mar, eu vou ser consolado, eu terei consolações. E ainda aqui a gente tem a consolação. Porque a lei da causa e efeito diz que nós sofremos aquilo que nós provocamos, não é verdade? Isso é consolação ou não? Claro que é consolação. Eu vou achar que Deus é injusto, que deixou eu sofrer dessa maneira? Deus me esqueceu, né? Não lembro o capítulo, né? Agora, o local direitinho. Mas se eu lembrar, eu digo. Lá no Evangelho, que diz o seguinte, que toda reencarnação é produtiva. Nós conseguimos resgatar as nossas dívidas. Porém, veja bem, nós pagamos com a direita e adquirimos novas dívidas com a esquerda. E o que encabeça a lista do endividamento é a blasfêmia. Está lá no Evangelho. Desculpe, não me lembro agora, mas eu tinha isso, não me lembro agora qual o capítulo que está, qual o trecho. Mas isso está lá no Evangelho. O que encabeça a lista do endividamento é a blasfêmia. Mas a blasfêmia, ninguém xinga a Deus aqui, não xinga, mas você pensa assim, poxa, Deus me esqueceu, joguei pedra na cruz, eu não sei, fiz... Essas murmurações, tem uma lição no livro Pão Nosso, chama-se murmurações. São essas murmurações que são as blasfêmias. Porque se Deus é soberanamente justo, Ele não vai deixar que nada aconteça conosco de injustiça. Se Deus é soberanamente bom, Ele não vai deixar que nada de mal nos aconteça. Então, quando nós murmuramos pelas dificuldades, que muitas vezes são lições valiosíssimas para a nossa alma, quando a gente reclama, a gente está blasfemando, porque a gente não tem a resignação pela vontade do Pai. Nós não estamos fazendo a nossa parte em nos salvarmos. Porque a doutrina está aí, ela nos esclarece tranquilamente acerca desses sofrimentos, desses padecimentos. Lá no Evangelho, essa aí é no capítulo 2, onde fala dos mundos, né? Há muitas moradas na casa do Pai, capítulo 2 ou 3? 3. Que a terra, ela pode ser vista de 4 maneiras. Um presídio, aí ele vem trazendo lá, né? Você pode dizer, observando a terra, que bem pouca coisa é a humanidade, porque só tem sofrimento, doença, tristeza, só tem misérias. Você está se comportando da forma de alguém que visita uma cidade e mede toda a cidade por aquele ponto onde você está. E a terra, estou falando com minhas palavras aqui, mas lá está mais bonitinho, vocês vão lá para ler no capítulo 3. E a terra pode ser vista como um hospital. No hospital só tem doente. O povo dessa cidade é tudo doente? Não, você está no hospital. Como uma prisão, como um subúrbio insalubre,
e como uma escola. Aí no culto, na família nossa, todo primeiro domingo do mês, a gente reúne, faz um culto no lar da família, né? Aí eu estava falando com ele assim, ó, eu prefiro pensar que eu não estou pagando nada aqui. Eu acho que cada um de nós vai concordar com isso. Eu prefiro pensar que eu estou aqui para aprender, que eu estou numa escola. Eu não estou numa prisão, eu não estou num hospital porque eu não sou doente, e eu não estou num terreno insalubre, eu estou numa escola. Mas e o sofrimento é de doente? Não é. Sofrimento são lições difíceis. Quem nunca apanhou na vida numa raiz quadrada? Quem nunca sofreu na vida em cima de uma equação de segundo grau? São sofrimentos, sim ou não? Claro que são. Mas são sofrimentos para a nossa melhoria, para o nosso bem. Então as lições difíceis da vida não precisam de murmurações, porque a doutrina explica isso para nós, né? Vamos seguir aqui no... Nossa meta é criar uma nova mentalidade, nossa meta é espiritismo, né? E promover o homem, torná-lo responsável, um cidadão nobre e justo, que luta contra suas, não é contra a imperfeição do outro, não, meu irmão, é contra suas, nossas, minhas imperfeições, como recomenda Allan Kardec, mas antes dele, Jesus já falava disso, não é não? Inclusive prevendo que se pode ser católico e espírita, protestante e espírita, muçulmano e espírita, afinal, ser como Pasteur e não ter religião. Pasteur trabalhou intensamente pelo bem da humanidade, não tinha religião. Fez o papel dele ou não fez? Claro que fez. Precisa ser um religioso ferrenho para prestar um serviço para a comunidade? A doutrina espírita, ela tem consequências religiosas, mas é ciência e filosofia. Conheça, passe a viver de acordo com o conhecimento que você se aproxima de Deus. É esse o negócio. É assim que funciona, né? Tornando-se um grande missionário de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos conduza, para que nós possamos fazer a nossa parte e sermos participantes desse rebanho e não sermos arrastados para ele. Que assim seja.